esse aqui é o mapa mundi. Deu um trabalhão para desenhar isso aqui, viu? Brincadeira. Ok? Sistemática do comércio. Legal, né? Essa animação é no PowerPoint, viu? Tá vendo só? Ok. Então, nós vamos falar hoje um elemento super importante na internacionalização, que é o estudo das culturas, tá? Tá? Então, isso aqui é uma informação retirada do livro do Nicola Minervini, O Exportador, dizendo que, de acordo com as estatísticas, mais de 50% das negociações comerciais fracassam por falta de conhecimento da cultura dos interlocutores. Então, você vai exportar para um país lá na Ásia, né, naqueles países árabes, você tem que conhecer a cultura do país, né? Se você não trabalhar conforme a cultura do país, é muito difícil de você concretizar uma negociação. E o Brasil, ele está bem nesse quesito, né? Por exemplo, quando eles vão exportar aves para os países árabes, então tem que ter um local que é voltado para o sol, não sei bem exatamente os detalhes, que é abatido, né, as aves. A mesma coisa a carne bovina. Você não pode abater o boi de qualquer jeito. Tem que ter toda uma cerimônia religiosa, e aí eles contratam pessoas dos países que eles fazem e praticam a cerimônia. Então, os árabes, eles não comem qualquer tipo de carne. Aquele tipo de carne, ele tem que ser abatido conforme aquele ritual que exige. Então, esse aspecto cultural, ele é fundamental, né, na questão da internacionalização. Beleza? Vamos para outra informação, né? Pessoal, posso interromper? Claro, Cláudia, com certeza. A aula tem que ser A, interativa. a pergunta é assim, você está falando de cultura, né? E aí de fracasso entre as interlocuções. Essas interlocuções a gente leu muito com relação ao que foi colocado no material sobre parceiros comerciais. E parceiro comercial você entende que seria a forma de você levar a outro país, né, com a forma de distribuição lá no outro país, quem é que vai fazer essa logística lá, quem é que vai fazer essa interação lá, quem é que vai fazer esse marketing, quem é que vai fazer... Então, esse ponto central, que é justamente esse parceiro comercial, tem uma importância gigantesca, né, do camarada que está aqui, por exemplo, no Brasil. É claro que isso aí existe todo um plano, né, de negócio a ser feito e ser alinhado. Mas eu lhe pergunto, não colocando obstáculo e nem restrição, mas esse pontapé inicial de você traçar, né, esse vínculo, né, essa associação, o desdobramento do seu negócio daqui do Brasil, por qualquer que seja o país, esse parceiro comercial, como é que você, por exemplo, consegue, portanto, consolidar de uma forma bem afirmativa que eu digo assim, do lado positivo da coisa, é você traçar esse planejamento do outro lado, né, com a certeza do que o seu negócio vai dar certo. É claro que existe vários fatores, né, antecedentes a isso, mas eu queria assim uma palavra assim de confiança, como é que é essa interação, você precisa ir lá conhecer, ou trazer, como é que você seleciona essas pessoas que vão trabalhar em outros países, para você poder poder fazer uma fluidez, né, do seu produto em outros mercados. Uhum. Olha, Clenildo, a sua pergunta é muito boa, né? Inclusive, você utilizou na pergunta
uma palavra que é planejamento. Como é que eles traçam esse planejamento? Então, faz parte do planejamento a escolha desse parceiro comercial, né? Então, tudo depende do produto que você vai exportar, para qual país você vai exportar, quais são as diferenças culturais, diferenças religiosas, ok? Então, é claro que um elemento fundamental é o que a gente chama de busca de informação, né? Então, dependendo da empresa, ela já sabe, por exemplo, que naquele país existe um distribuidor que ele tem a expertise de, de exportar aquele produto ou de importar aquele produto naquele país, por conta da história, por conta da credibilidade, por conta do tamanho da empresa, né? Por exemplo, eu não lembro se o Jânio, que é ex-McDonald's, ex-Pizza Hut, ele chegou a falar para vocês naquelas palestras do primeiro semestre, eu não lembro se ele falou, mas ele é hoje o maior importador de açaí da Califórnia, que é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos. Então, quando as empresas americanas lá da Califórnia, elas querem trazer o açaí do Brasil, eles contratam a empresa dele. E o Jânio, ele faz a comercialização do açaí naquela empresa do... Poxa, esqueci o nome daquele convidado. Você lembra daquele convidado que a Dani convidou? Ei, Dani, qual é o nome dele mesmo? Aquele que é peruano, lembra? Vocês lembram o nome? Foi a Márcia, professor. Foi a Márcia. Ah, foi a Márcia que convidou. Então, a Márcia convidou esse especialista em comércio exterior, e aí a gente observa que existe um elo, uma relação muito grande, né, na escolha desse parceiro comercial. A Ângela Hirata, que foi responsável pela comercialização das sandálias havaianas, ela disse na palestra dela, acho que vocês lembram, que ela teve uma preocupação de escolher não um grande parceiro, mas um pequeno parceiro. E a lógica que ela disse assim, vocês lembram o que ela falou ou não? Alguém lembra? Por que em vez de escolher uma grande empresa, ela escolheu uma pessoa que entendia de visão de negócio, de marketing, e ela escolheu essa pessoa em vez de escolher uma grande empresa. Vocês lembram qual foi o motivo que ela falou ou não? Alguém lembra? Porque aí já estava cortando muito, né? Eu não lembro assim desse momento. Ah, é? Então, a fala dela, ela disse o seguinte, que eles não escolheram um parceiro grande porque a São Paulo Alpargatas, ela seria apenas mais um, né? Por exemplo, se você tem um distribuidor que trabalha com perfumes, trabalha com grandes marcas, as sandálias havaianas seria só mais um. Então, ela achava que essa pessoa, essa empresa de grande porte, ela não daria tanta importância se ela contratasse uma pessoa pequena, que ela acreditou no potencial, que ele dependeria do sucesso das sandálias havaianas para ter o próprio sucesso. E a estratégia dela deu muito certo, né? Ela contratou uma pessoa, eu não lembro se ela citou o nome, mas ele era uma pessoa que tinha visão internacional, e através dessa pessoa ela conseguiu colocar, juntamente com essa pessoa, conseguiu colocar as sandálias havaianas naquele Galeria Lafayette, na França, e ela contou toda aquela história, né, que ela, na época, ela conseguiu que o Raí, que era jogador do Paris Saint-Germain, participasse lá da feira, e foi um grande sucesso. Tá? Então, Clenildo, a escolha do parceiro, ele faz parte da estratégia, né? Então, a busca de informação, qual o tipo de produto, como é que a empresa ela pretende fazer essa comercialização, são os elementos que a empresa leva em consideração para escolher o parceiro.
E claro que é uma decisão mega importante, porque se escolhe parceiro errado, pode jogar todo um projeto, né, de milhões por água abaixo. Tá bom? Ok, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Então, nós temos aqui um questionamento, né, que é o seguinte, né? O que é, então, cultura? Essa é uma pergunta. Né? O que é cultura? Tá? Então, de acordo com o Minervini, cultura é um conjunto de normas adquiridas fundamentadas em atitudes, valores e percepções no contexto de uma sociedade. Então, você atrela a questão cultural a uma sociedade e nessa sociedade as pessoas têm crenças, têm valores, né? Por exemplo, eu conheci, eu acho que não sei se eu comentei com vocês, eu tenho um amigo que ele exporta um produto chamado gurijuba para a China, né? Esse produto, né? Esse produto, ele O peixe? é uma barriga do peixe, é a barriga do peixe, né? É seca, né? E esse meu amigo, que é lá da cidade de Bragança, quando ele foi meu aluno lá no interior, ele tinha acabado de voltar da China. Então ele me falou que os fornecedores chineses tinham levado ele no restaurante chique lá na China. E essa barriga de peixe que a gente não dá valor nenhum, que a gente joga fora, ele é feito um prato lá na China que é considerado uma iguaria, que é uma coisa extremamente cara, muito caro, entendeu? Então os chineses compram esse produto, né? E revendem lá na China e deve ganhar muito dinheiro, né? Então, por exemplo, tem alguns produtos que a gente nem dá muito valor, né? Mas que nos outros países são muito tem um valor muito grande. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui do melão. Quanto custa um melão? Um melão. Quanto custa aqui no Brasil, se você comprar lá na feira, quanto custa um melão, mais ou menos? Alguém tem uma ideia? Uns 7, 8 reais, pessoal. 7, 8 reais. Legal. Então, e se eu disser para vocês que o melão, eu não estou falando do melão amarelo, tá? Eu estou falando de um melão japonês, não sei se vocês viram, que ele é verdinho e é redondinho. Já comeram esse melão? Esse melão, lá no Japão, ele é considerado um objeto de luxo. Tanto é que ele é dado de presente para as pessoas. Então, eles têm uma caixa, tá, pessoal? Eles têm uma caixa, uma embalagem muito bonita. Eles colocam 2 melões, assim, mais ou menos. E eles vendem essa caixa de melão por US$ 200 lá no Japão. É um presente chique lá no Japão. Pessoal, US$ 200 dá mais de R$ 1.000. Tá certo? Se você considerar o dólar 5,4, dá mais de... Então, o melão que a gente nem dá valor, lá fora é um produto de luxo, né? Por exemplo, a carne aqui no Brasil, se bem que a carne está um pouquinho caro, né? Mas a carne aqui no Brasil é muito comum a gente comprar, eu quero 1 quilo, 2 quilos, uma peça de filé, contrafilé e tantas outras peças. Se você for analisar a carne lá no Japão, é muito caro. Na Coreia, nesses países lá fora, na Europa, é muito caro, né? Então, é uma diferença muito grande. Quer dizer, lá Aqui, fora... Oi, pode... pessoal, aqui do Chile é um absurdo a carne. É mesmo, é? É muito caro, é? Tá? Então, aí você vê, né, que existem essas diferenças, né? Então, por exemplo, lá quando vem japoneses aqui no Brasil,
o pessoal leva nas churrascarias, eles ficam doidos de ver tanta fartura na carne, o churrasco, né? O rodízio de churrasco, entendeu? Então é uma diferença cultural bastante expressiva, né? Então vamos lá. Nós temos assim algumas características, né? Então olha só, né? Eu coloquei aqui esse aperto de mão, né? Se bem que agora com o coronavírus não se pode usar mais muito, né? Ok? Alguém pode ler essa frase, por favor? A educação e as boas maneiras não têm fronteiras. São linguagens internacionais que todo mundo entende, pois se baseiam no princípio da reciprocidade que deve reger as relações humanas. Ok, então isso aqui eu achei muito legal, essa frase, né? Embora cada país tenha uma cultura diferente, tanto aqui no Brasil, na Índia, na África, na China, nos Estados Unidos, na Europa, em outros países, existe uma linguagem universal que é a educação e as boas maneiras. Então, a educação e as boas maneiras, elas são linguagens internacionais que todo mundo entende. Okay? Então, isso é uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer. Ok? Bem, vamos lá. Então, vamos falar então de algumas diferenças culturais. Vamos começar falando de tempo. Oh, oh, desculpa, deixa eu voltar aqui. Tá? Nós temos aqui conceitos de países anglo-saxões, né? E aí, esse aqui é um lema praticamente americano, que tempo é dinheiro. Nada de começar a conversa falando sobre trivialidades. Nada de bate-papo furado. É fundamental ir direto ao ponto, seja prático, concreto, conciso e eficiente. Então, por exemplo, você vai lidar com países anglo-saxões, vai falar com americanos, você vai falar com alemães, né, numa negociação. Então, você não pode ficar puxando conversas, assim, não pode ficar batendo papo com conversas paralelas. Você já tem que ir direto no assunto, ok? Tem que ser objetivo e direto, tudo bem? Então, esse é um aspecto cultural que é um pouco diferente do povo, por exemplo, brasileiro, né? O povo brasileiro ele valoriza mais as relações humanas, ok? Então, ele procura, sei lá, cultivar a amizade das pessoas, para depois fazer o negócio. Já esses países já são mais frios, mais diretos, ok? As pessoas são frias, esses países são frios, É, pessoas exatamente. que se negociar. Então, Não dá para enrolar muito, não. exatamente. Se você começa a enrolar, oi, tudo bem, como vai? Ele fica aborrecido, ele fala assim, cara, vamos direto no assunto. O que é que você está vendendo? Seja Isso objetivo, mesmo. né? É. Tá? Então, mas aqui no Brasil, a gente vê pessoas assim também, né? Tem pessoas que falam assim, olha, cara, eu não posso ficar perdendo tempo. Fala logo o que você quer, e aí eu já vou dizer se eu tenho interesse ou não, ok? Sim, como tem vários. Ai, ai, ai. Quem trabalha com vendas, ele sabe que você tem que perceber logo qual é o estilo da pessoa, né? Se a pessoa é uma pessoa direta ou se ela é uma pessoa que prefere conversar. Aqui ele fala Vai que pechinchar. pechinchar. Nos países latinos e nos países do Extremo Oriente é o contrário, né? A negociação será muito mais lenta, pois o interlocutor quer primeiro estabelecer um contato
que leve uma relação mais duradoura. Então, a pessoa ela quer conhecer um pouco mais como é a pessoa, ela quer saber se a pessoa é confiável, né? Então, por exemplo, tem países que as pessoas vão negociar, eles falam assim, escuta, bora jantar? Os japoneses gostam muito disso, viu? Lá no Japão. Eles querem contratar um funcionário, aí eles falam assim, olha, vamos jantar, leve a sua esposa para o jantar. Então, eles querem saber como é a pessoa, entendeu? Eles falam assim, vamos jogar golfe, vamos jogar golfe. Eu estou falando de altos executivos, né? Então, eles saem para convidar, jantar, jogar golfe. Eles querem conhecer a pessoa, se a pessoa é uma pessoa que dá para confiar, tá? Então, existe esse aspecto, né, cultural que é bastante interessante, ok? É difícil. Professor, Esses empreendedores, Pode falar. assim, eu fico pensando, esses empreendedores que visam fechar um negócio desse, como é que chama, professor? Internacional, né? Uhum. Mercado internacional. Além dele fazer essa pesquisa completa de cultura do país, ele tem que tentar conhecer a personalidade daquele parceiro que ele pretende fechar negócio, né? Que é bem diferente da nossa realidade. Então, imagino o desafio que é você convencer uma pessoa que você é de outro país, que tem outros costumes, que teve outra criação totalmente diferente do que a gente está acostumado. Se aqui na nossa relação com outros estados do mesmo país já é difícil, imagina de outro país, né? Então, É isso mesmo. complicado. É bem complicado, é isso mesmo. Alguém mais tinha comentado alguma coisa? eu ia perguntar assim, tipo, claro, a gente tem exemplo, né, de empresas que dão certo e que não dão certo com essa conversação, digamos, tipo, a pessoa sai para conversar e descobrir como é que o outro é, aquele que vai ser o parceiro de negócio. Mas e o senhor? O senhor, tipo assim, acha, pela sua experiência aqui, tipo, conversando assim, daria para descobrir como é que a pessoa é, tipo, se confiável ou não? É muito difícil, Wellington. Eu creio que esses executivos, porque a gente está falando de executivo, né? Nós não estamos falando de pessoas comuns, são pessoas que têm um feeling muito grande, né? Existem pessoas que, conversando com elas, a pessoa já percebe que aquela pessoa tem, digamos, eu acho que eles olham o caráter da pessoa, né? A personalidade. Quando chega nesse nível de você sair para jantar, é porque o executivo ele já está lá no crivo final, ele só tem uma ou duas pessoas. Ou então essa pessoa que chegou onde chegou, ele já está no crivo final, né? E eu não sei se vocês lembram, a Angela, quando ela passou no processo seletivo para ser a presidente da Japan House, lá no Japão, ela passou por uma entrevista. Aí depois da entrevista, eles convidaram ela para jantar. Vocês lembram disso ou não? Ela foi convidada para jantar, ou seja, ela estava sendo avaliada o tempo todo, né? Então, eu acho que é a questão da percepção, ok? Mas isso também não significa que eles vão acertar sempre. A pessoa pode ser um grande dissimulado, pode fingir ser uma coisa. Por exemplo, a pessoa pode estudar a empresa, ela pode estudar a cultura da empresa e ela pode perceber o que a empresa valoriza. Então, ela vai usar isso na entrevista, porque ela sabe, ela fez o dever de casa. E também não é ruim também, né? Eu acho que a pessoa que passa por um processo de seleção, ela precisa estudar a empresa, ok? Mas a gente está falando de relações humanas e relacionamento humano é muito difícil. Inclusive, está sendo cotado como uma das grandes habilidades hoje, né? É a habilidade de você conhecer o ser humano, a empatia, por exemplo, né? Que tem a ver Hoje é com... um grande diferencial É, nas entrevistas de emprego, sim, essa questão das relações humanas. Tanto é que hoje já tem software, pelo menos é o que eu pesquiso, que com as perguntas eles traçam o perfil daquele candidato para saber se ele realmente
tem essa expertise de saber se relacionar bem, porque muitos falam que sim. Quando a gente vai ver na realidade, não é nada do que foi falado e pintado e bordado na entrevista, né? É E verdade. aí, É isso mesmo. esse software, eles definem muito isso. Eu acho muito legal. Tá muito É. certo. Inclusive, o que o pessoal está usando muito é o DISC, né? Que é essa é um questionário que você preenche, É isso. Isso e mesmo. aí no final eles vão saber se você é dominante, se você é influenciador, né? Eles vão E dá um estabelecer, histórico dar um completo. histórico completo, Mas, exatamente. Suzuki, hoje, quando você conversa com alguém, ou quando você. É claro que no jogo pessoal, aliás, no jogo do negócio, né? Você pode estar em qualquer que seja o lugar. Mas quando você, por exemplo, não que você pré-julgue as pessoas, mas quando Sim, você percebe, por exemplo, que há algo conflitante, que há algo que você traz um resultado, né, diante daquele projeto que você que você traçou, e aquela da relação social, mesmo sendo de negociação, você percebe crenças limitantes naquela pessoa, algo que vá, né, trazer um retrocesso no teu desenvolvimento. Evidentemente ninguém, né, ninguém não, mas atrapalha pra caramba o que você busca, né, no sentido de um planejamento de negócio, né, para tua organização ou para o teu fator pessoal. Então, uhum, acredito que dessa forma, né, qualquer país que seja, né, a cultura que seja, acho que o camarada quer ver é o resultado, sim, né? De qualquer forma é resultado. O que que sim, você faz? Como é que você atua como profissional? Como é que você percebe as pessoas numa equipe? Então, quando há algo, né, assim, que não te traz valor, evidentemente, acredito que ali já vai se cortando as relações, né? é Então, verdade. é mais ou menos isso, né? É isso mesmo, Clenil, você tem toda a razão. É exatamente isso. No final das contas, o que a empresa quer é resultados, né? Então, ela quer acertar na da escolha desse parceiro, né? É isso mesmo, correto. Então, esse aspecto cultural é uma coisa muito importante, né? É fundamental, né? Nas relações humanas, tá? Nós temos aqui esse outro quadro, né? Vamos falar sobre formas de dizer não, tá? Isso aqui é uma carta, ok? Ok, isso aqui é o seguinte, essa carta é baseada em fatos reais, tá? Eu tirei do livro do Nicola Minervini, que ele é um italiano e ele estava exportando é uma carta que ele está solicitando, né? A possibilidade de fazer uma palestra lá fora, né? Então, ele recebeu, eu coloquei meu nome aqui, mas na verdade é do Nicola Minervini. Então, uma forma de Chique, dizer, né? uma forma de dizer não. Enviamos-lhes uma afetuosa saudação por parte do nosso diretor, o senhor Pedro Sanches. Tentamos por todos os meios coordenar sua apreciável visita à nossa cidade nos primeiros dias de março. Infelizmente, por uma série de fatores adversos, fomos obrigados a adiá-la para uma ocasião futura. Esperamos que, em uma próxima oportunidade, tenhamos todos os elementos para recebê-lo como nosso hóspede, dando a honra de compartilhar sua grande experiência em assuntos tão importantes como um comércio internacional. Enviamos as nossas mais cordiais saudações e estamos à sua completa disposição. Tudo isso para dizer não. Tudo isso para dizer não. Aí, a outra carta é uma carta escrita por um americano. Olha só a diferença. Tá? Então, essa aqui é a carta de uma empresa americana. Prezado senhor Suzuki, informamos que sua proposta não se enquadra em nosso orçamento de despesa. Grato por contactar-nos. Então você vê que existe uma diferença cultural muito grande, né? Uma forma de dizer não, tá? Ok?
Cordiais saudações. Professor, Oi. na primeira, a forma de falar não, sem ser do americano, primeiro que tem que ter uma habilidade de escrita violenta, né? Ah, Isso aí é capacidade de linguagem mesmo, tá? Então, ah. a forma como você, só de ler lá, então tem que ter alguém ali bem centrado numa leitura, porque o americano não consegue nem escrever da forma que... É verdade. É isso mesmo. Então, existe. Agora, eu estava lendo uma entrevista, uma pesquisa. Você sabe quem que é mais direto do que o americano? É o russo. Diz que o povo russo é na lata, entendeu? É bem na lata. E tem, por exemplo, europeu, que ele é muito direto, né? Eu tenho uma amiga que ela estava morando Como na... seria o russo aí, professor? Ah, o russo é mais direto. Senhor Suzuki, Não, vaza. Talvez fosse assim, senhor Suzuki, a resposta é negativa, né? Alguma coisa assim, né? Mas assim, eu tenho uma amiga que ela foi dar de presente para um português cachaça com jambu, né? Vocês já tomaram cachaça com jambu? É uma bebida nossa aqui. Alguém já bebeu cachaça com jambu? Excelente, excelente. Sim. Então, Essa ela, cachaça com jambu tem história. aí, aí ela foi dar para um português cachaça com jambu, que é uma bebida nossa, e o cara falou: "Ó, eu não gosto, eu não quero isso." Ela foi dar de presente. O cara nem disse muito obrigado, falou: "Não, eu não quero." Entendeu? Então é uma coisa bem. Você fica até chateado, né? Mas aí você fica pensando, mas será que é cultural isso, né? Então tem que ver. Ou então será que a gente vai comparar com aquela frase que a gente leu no início, né? A educação e os bons modos é uma linguagem universal. Quer dizer, por mais que o cara fosse sincero, não custava nada ele dizer obrigado, né? Aí depois, se ele não gostou, ele dá para outra pessoa, né? Mas rejeitar um presente, né? Inclusive, assim, tem histórias que se você vai num povo indígena, aí o cara te oferece uma coisa para você comer, né? O indígena chega assim para você e oferece um prato delicioso de turu. E aí, você vai comer? E aí? Come ou não come? Se você não comer, você está ofendendo a cultura deles. E aí, você come ou não come, pessoal? Na hora, Como com toru com certeza. farinha. Toru com farinha. Alguém já comeu? Alguém já comeu? Hein? Eu não. Mas aí você. E aí, Dependendo. daí você tem que Dependendo. fechar um grande contrato. Aí o cara fala assim: ó, você quer que você coma esse prato aqui? Come ou não come? Claro, professor. Como na hora. Tá? A Ai, gente ai, come ai, 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 Laís. e se torna até remo nessa hora. Fechar Essa- um grande contrato, meu amigo, eu me torno até remista. eu não Certo. fico surpresa com uma resposta dessa, não. Eu já esperava até. E aí, pessoal, aqui o Nicola Minervini, ele foi fazer uma palestra lá em Hanoi. Acho que é Vietnã, né? E aí ele diz o seguinte, que deixa eu contar aqui para vocês. Ele foi fazer uma palestra, né? Vocês leram aqui, assistiram o vídeo ou não? Aqui, após um seminário em Hanoi, o professor Minervini perguntou se alguém tinha alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Aí a resposta foi um silêncio absoluto, né? O tradutor explicou que na cultura dos vietnamitas, fazer perguntas representa uma atitude hostil, uma falta de cortesia, uma falta de cortesia. Tá? Ele não sabia disso, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Todo mundo em silêncio, porque lá no Vietnã, fazer pergunta é uma ofensa. É uma ofensa para o palestrante, tá? Ok? Outra coisa, né? Aqui está mostrando, né, que nós latinos
costumamos falar muito perto um do outro, ou até tocar no interlocutor, dar um tapinha nas costas, demorar no aperto de mão. Esqueça isso em países do Extremo Oriente, onde o contato físico é muito mal visto. Então, tem países que você não pode falar muito perto da pessoa, não pode ficar tocando nas pessoas. Tá? Isso é mal visto em países do Extremo Oriente. Beleza? Tá? Isso aqui são os japoneses, né? Abaixa a cabeça. Eu acho que talvez seja por isso que lá no Japão o contágio do Covid foi muito pequeno, né? Primeiro porque os japoneses não têm o hábito de dar as mãos, apertar as mãos. Né? Eles abaixam a cabeça. E outra, quanto mais importante é a pessoa do outro lado, mais ele abaixa a cabeça. Tá, pessoal? É só para vocês saberem, tá? Ok? Interessante. E a outra coisa também, lá no Japão, é inadmissível um profissional não ter cartão de visitas. Todo mundo tem que ter cartão de visitas. É cultural isso. Eu estou falando no mundo dos negócios, tá? Então, você é professor, tem que ter cartão de visita. Você é vendedor, tem que ter cartão de visita. Representante, tem que ter cartão de visita. De todo mundo lá no Japão usa cartão de visitas, ok? E na hora de você entregar o cartão de visita, né, vocês têm que receber o cartão com as duas mãos. Recebe com as duas mãos e levanta assim, ó, ok? Você não pode pegar um cartão de visita com uma mão, tem que pegar com as duas mãos. Pode entregar com uma, mas quem recebe com sinal de respeito, pega o cartão com as duas mãos e faz até uma reverência no cartão. Isso aqui é um aspecto cultural muito importante, tá? E aqui uma citação, né? Que 70% das mensagens que nós transmitimos durante um encontro se referem à linguagem corporal. Então, a linguagem corporal, ela transmite muito, né? Tá bom? A reverência, o respeito, tudo isso é manifestado na linguagem corporal. Né? Esse sinal, né? Esse sinal aqui, esse sinal dos Estados Unidos quer dizer o quê? 3-0. O que quer dizer esse sinal nos Estados Unidos? Ok. Ok. Esse sinal dos Estados Unidos quer dizer ok. Tá tudo bem? Ok. E o que significa isso aqui no Brasil? Deixa Depende pra lá, do contexto, professor. Sim, mas dependendo do contexto, quer dizer o quê? Se eu olhar para um remista, não reparo, significa outra coisa. Significa o quê, Clenildo? 3-0. 3-0. A gente sabe que aqui no Brasil tem outro significado, né? Certo? Então, a coisa tem que tomar muito cuidado. Tá? Ok, nos Estados Unidos, né? É uma expressão vulgar no Brasil, tá? Vou falar agora sobre o uso do primeiro nome, né? Então, por exemplo, temos países como Itália, Reino Unido, Dinamarca, Alemanha, que é apropriado chamar pelo sobrenome, né? E antepor o título acadêmico, como doutor, professor, etc. Então, lá no Japão, por exemplo, você não fala o nome da pessoa. Né? Por exemplo, Clenildo, qual é o seu sobrenome? Ferreira. Ferreira. Então, eu não chamaria você de Clenildo, eu chamaria você de Senhor Ferreira. Senhor Ferreira. Ok? Lá no Japão, eles não me chamariam por Gilberto. Né? Eles chamariam por... Me senti até importante, mano. Senhor Ferreira. Senhor Ferreira, Senhor Ferreira. Então, senhor Ferreira, o que o senhor acha sobre isso? Certo? Então, é assim que se trabalha o nome das pessoas. Na Itália, Reino Unido, Dinamarca. Tudo bem? Tudo beleza, senhor Ferreira?
tudo certinho. Na América Latina, com exceção de poucos países, costuma se chamar de você, né? Ou tu, né? Desde o primeiro contato. Os brasileiros costumam chamar as pessoas pelo primeiro nome. Tá? Aqui no Brasil é muito comum, né? Clenildo, Thaís, né? Wellington, Wilker, Kelly, Daniele, Daniela, né? Adriene, a gente chama pelo primeiro nome. Já para o europeu, chamar pelo primeiro nome é considerado invasão de privacidade. Invasão de privacidade, tá? Então, aí você vê como que conhecer a cultura de um país evita de você cometer gafes, né? A melhor atitude é perguntar ao nosso interlocutor como ele prefere ser chamado. Como é que você prefere ser chamado? Aí a pessoa vai dizer como ela prefere ser chamada, tá? Beleza? Então, estamos aqui no fim, né? Acho que... aqui está dizendo o seguinte: há mais de 3.000 idiomas e 10.000 dialetos no mundo. É muito, né, gente? Tá? Existe até diferença nas cores, olha que engraçado. O branco, na cultura ocidental, representa o quê? Pureza. Em algumas culturas orientais, simboliza a morte. Tá? Então, por exemplo, lá na Coreia, Coreia do Sul, quando uma pessoa falece, certo? A roupa que eles utilizam, não só na Coreia, na China também, eles utilizam o branco. Tá? Então, o branco ele tem o símbolo de morte. Então, nada de presentes na cor branca. Tá? O amarelo no Oriente é considerado uma cor imperial, amarelo. Tá? Vermelho no Reino Unido é considerada cor velha e mais masculina do que o azul. Então, no Reino Unido, vermelho é mais masculino do que o azul. No Japão, o vermelho é combinado com branco, é muito utilizado para festas. Verde é a cor preferida de muitas culturas islâmicas. Tá? Professor, onde é o branco, professor? Então, o branco na China e na Coreia do Sul, ele é símbolo de luto. Tá? Lá não tem Réveillon, então, né? Tem Réveillon, mas a cor de festa lá na China é vermelho, certo? A cor que transmite alegria, felicidade é vermelho, tá? Ah, tá. Tá bom, então. Lá no Japão, tem dois números que dão azar lá no Japão. É o número 4 e o número 9. Tá? Porque o número 4 em japonês é shi. Shi. Como é 4 em japonês? Hein, pessoal? Xi. Shi. Xi. Não tem ichi, ni, san, shi? Ichi, ni, san, shi? 1, 2, 3, 4. Por exemplo, shi, no Japão quer dizer morte. Tá? A palavra shi quer dizer morte. Tá? E a palavra, por exemplo, o número 9 no Japão é ku. Como é 9 em japonês? Ku. 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 Então, o japonês eles não gostam do número 9, porque a palavra ku lembra kurushimi, que quer dizer sofrimento. Sofrimento. E quando você junta a palavra kushi, ku quer dizer 9, shi, shi é 4, kushi, tá? Então, kushi no Japão é pente. Então, você jamais deve dar de presente para um japonês um pente, porque pente é, é a junção do número 9 com o número 4, entendeu? E outro detalhe, curiosidade, é que, por exemplo, quando você pega 9 mais 4, dá 13. Então, tem cidades do interior que num hotel ele não tem o quarto número 13, porque o número 13 dá azar, que é o número 9 mais o número 4. Entenderam? Então, são aspectos culturais, né, que... Professor, Oi? mas esse mesmo hotel que não tem o número 13 tem o 4 e o 9? Pois é, né? Não sei. Não sei lhe responder. Não sei lhe responder. Mas eu acho que 4 e 9 tem sim, só não tem o 13.
Tá? Professor, o senhor sabe sim, professor. Eu tenho que me informar sobre isso. Deixa eu sair daqui. Tá? Então, pessoal, o aspecto cultural. Olha só que entrou, Diego entrou. Ok, parabéns, Diego. Deixa eu colocar aqui, Diego na parada. Boa noite, Diego, tudo bem? Juliana Salgado. Boa noite, professor. Tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tá. Ok. Pessoal, convide os colegas de vocês, tá? Tudo bem? Quem convidar os... Tem gente, por exemplo, que não entrou nenhuma vez no ambiente virtual, né? Então, avisa os seus colegas que as aulas começaram. Eles estão sabendo que as aulas começaram na Fibra ou não? Eles estão sabendo? Hein, pessoal? Tá? Avisa os seus colegas que as aulas começaram, tá? E a gente vai, então, parando por aqui. Alguém ficou com alguma dúvida sobre a questão cultural? Tá tudo ok? Tudo tranquilo. Tudo beleza? Ok. Então, Ok, professor. Ok, então a gente vai parando por aqui. Eu quero mais uma vez parabenizar, né? Eu entendo que algumas pessoas têm dificuldade com a internet, mas eu sei também que não é todo mundo, certo? Tem muita gente que não está porque, sei lá, é uma opção, né? É a lei do menor É aquele esforço. famoso desinteresse. É o famoso desinteresse, isso mesmo, tá? Então, quem puder incentivar o colega, né? Convide os colegas. Eu quero estimular na turma o espírito de cooperação. Eu acho legal um ajudar o outro. Bora lá, vamos assistir aula, vamos acompanhar. Não só na minha, mas nos outros professores também. Tá bom? Beleza? Beleza, Então, valeu, professor. boa noite. Então tá, show de bola para vocês. Boa noite. A gente se vê na próxima. Um abraço. Boa Boa noite noite a a Boa todos. noite, Boa professor. noite, Boa noite, professor. galera. Tchau.